E o nosso canal Portal Doctor TV tem o prazer de receber hoje aqui no nosso canal, mais uma vez, o Dr. Thomas Gabriel. Ele é ginecologista e conversa com a gente a respeito de síndrome dos ovários policísticos. Então, você já se inscreveu no canal? Vai lá, se inscreve, assiste, deixa o seu like, que eu quero que você acompanhe essa entrevista hoje que está sensacional. Então, de volta aqui com o doutor Thomas Gabriel, conversando sobre ovário policístico. Doutor, conta pra gente, tem uma idade para acontecer isso ou não? Então, os ovários policísticos é uma síndrome, né, que começa geralmente no início da vida menstrual da mulher e é uma doença hormonal mais comum nas mulheres, né? Então, tem critérios para a gente caracterizar os ovários policísticos, né? Tecnicamente falando, a gente usa os critérios de Roterdã, um critério já antigo, e ela se caracteriza basicamente por dois dos três itens que eu vou citar. Ela vai ter ciclos menstruais irregulares, ela pode ficar até 3, 4, 6 meses sem menstruar. Ela vai ter sinais clínicos ou sinais laboratoriais de hiperandrogenismo, então os hormônios masculinizantes estão aumentados. E ela vai ter a ultrassom, o volume aumentado do ovário, com a característica de vários folículos, né, distribuídos pela periferia e a parte central espessada. Então, basicamente, esses são os critérios que a gente vai usar para caracterizar a paciente com os ovários policísticos. Certo, doutor. Mas aí quando o senhor está falando que é no início da vida menstrual que começam os sintomas e que se pode identificar. Mas isso é um problema que já vem geneticamente? Tem alguma relação com a genética? O que o senhor diria? Já é uma pessoa que nasce com essa predisposição? Então, é muito difícil você caracterizar o começo da doença, né? Alguns autores acreditam que tem um componente genético, outros acreditam que não, mas é uma doença que ela tem uma fisiopatologia bastante complexa, tá? Bastante exuberante, e a gente vai ter exatamente esse componente, né? Vai prevalecer os hormônios masculinizantes, que dentro dessa fisiopatologia vai culminar com o quê? Alterações hormonais, que clinicamente nós vamos ter a não menstruação, a dificuldade da ovulação e toda essa decorrência, né, dessa não ovulação que vai gerar uma série de complicações clínicas para o futuro. Então, falando dos sintomas, né, que eu acho que muitas pessoas que estão em casa têm uma série de sintomas e que fica tentando entender se, no caso, o seu problema se encaixa dentro dessa característica. Por exemplo, o fluxo menstrual desordenado, menstrua muito tempo, muitas vezes. Isso também pode ser um sinal de ovário micopolicístico? Não necessariamente, né? O que a gente vai entender, principalmente, a primeira desconfiança que a gente vai ter nessa paciente é aquela paciente que vai relatar para nós que ela tem uma menstruação irregular, né? A menstruação, aí vamos entender, mas o que você entende? A gente pergunta para o paciente, o que você entende como irregular? Ela vai te dizer assim, não, irregular não é que vem no dia 10, 12, 15. Então, irregular quando ela fica mais de 45 tempo de período sem menstruar. Então, é uma paciente que vai ficar 2, 3, 4 meses. Então, a amiga dela que menstrua uma vez por mês, a paciente com os ovários policísticos, ela vai menstruar 3, 4, 5 vezes ao ano. Então, é um ciclo totalmente aleatório que a gente não sabe identificar exatamente quando, a previsibilidade de quando é que ela vai menstruar. Então, não é só a ausência de periodicidade, é também um alongamento, quer dizer, poucas vezes que a pessoa menstrua. Não é o caso da mulher que menstrua mais de uma vez por mês. Não, não é. Na verdade, sim, a gente tem que entender que toda essa fisiologia da mulher tem o seguinte objetivo. Ela menstruou, cresce um folículo, vai chegar no meio do ciclo, esse folículo rompe e libera o óvulo para acontecer a gravidez. À medida que ela rompe e tem esse óvulo que liberou, né, tem o folículo que liberou o óvulo,
você vai ter uma estrutura chamada corpo lúteo, que dura mais ou menos 14 dias. Então, se eu menstruei hoje, eu estou dizendo para você o quê? Que aproximadamente 2 semanas atrás eu ovulei. O problema das pacientes com os ovários policísticos é que elas levam muito tempo para ovular. E é uma ovulação totalmente aleatória. A gente não sabe quando ela vai ovular. Então ela vai ficar muito tempo sob a ação de um hormônio chamado estrogênio e pouco tempo sob a ação de um hormônio que é produzido por essa estrutura corpo lúteo, que é a progesterona. E isso vai levar a uma série de repercussões clínicas da mulher. Tá certo? Então é uma paciente que ovula pouco ao ano, portanto, menstrua pouco ao ano, de uma forma totalmente aleatória. Na forma de 3, 4, 5 vezes ao ano, e a gente nem sabe quando é que essa menstruação, ou seja, quando a ovulação vai acontecer. Daí uma das repercussões da dificuldade para engravidar. Porque para engravidar a gente tem que ter encontro do espermatozoide e do óvulo, por exemplo. O espermatozoide vem da relação, o óvulo vem da ovulação. E quando é que ela vai ovular? Então não é uma coisa previsível essa ovulação dela. Então esse encontro dos gametas, espermatozoide e óvulo acontece de uma forma totalmente aleatória. Então quando a gente fala que existe, o senhor comentou aí, o aumento também, essa desordem hormonal, e existe também a entrada então de um hormônio que é a testosterona, que é o hormônio masculino, crescendo dentro do organismo feminino. Como é que isso funciona, doutor? Como é que isso caracteriza? Então, nesse processo da produção de hormônios, tá, a mulher produz hormônios masculinizantes. O ovário dela produz hormônios masculinizantes. Isso é fisiológico, isso é normal. Tá? Então, isso a gente espera que aconteça na mulher. Porém, com essa desordem hormonal, tá, o que acontece? Os hormônios masculinizantes ficam em alta. E na medida que eles ficam em alta, dificulta o processo da ovulação, dificulta o processo do crescimento folicular. Então é um ciclo vicioso negativo para a ovulação. Então ela acaba ovulando de uma forma totalmente esporádica. Então, na medida que esses hormônios masculinizantes ficam aumentados, então o que acontece? Eu vou ter sinais clínicos e laboratoriais da presença desses hormônios masculinizantes. Por exemplo, ela vai ter os pelos das mulheres vão ficar mais grossos, podem surgir pelos em lugares onde habitualmente as mulheres não têm pelos, as vozes podem ter um tom mais grosso, né? Um tom mais masculino. Então vai começando a surgir sinais clínicos de quê? De hiperandrogenismo, de masculinização. Até perda de cabelos pode acontecer também? Todo esse contexto, essa desordem hormonal, leva a uma não ovulação, leva a uma dificuldade para engravidar e leva também a esse espectro, né, de hiperandrogenismo que incomoda muito a mulher. Também a questão da pele, doutor, o aumento da oleosidade, isso é fato? Então, que é uma manifestação do aumento do hormônio masculinizante. Então ela vai falar que está com pele oleosa, cheio de acne, espinha, né, o rosto fica todo marcado por essas lesões, então ela procura o dermatologista para fazer um tratamento cosmético, mas só isso não é o suficiente, ela precisa fazer o quê? Regularizar os hormônios. E como é que ela regulariza? É uma doença crônica. Ela nasceu com isso e vai morrer com isso. Agora, como é que ela regulariza esse contexto todo hormonal? Com uma coisa muito simples, anticoncepcional. Então, o anticoncepcional é o que vai trazer para ela uma harmonia hormonal. E dentro desses anticoncepcionais, procura-se, né, uma combinação de um anticoncepcional, que é estrógeno mais progesterona. Seria uma progesterona que tem vários tipos de progesterona, procura-se uma progesterona que tem um efeito mais anti-androgênico. Então, depois de usar a progesterona adequada dentro do anticoncepcional, depois de uns 3 meses, ela já vê que a pele dela já é uma outra pele, já é uma outra pessoa. Então, doutor,
ficou muito claro, ainda temos com certeza mais dúvidas, mas eu queria voltar um pouquinho só na fisiologia, nessa questão do óvulo, né? Quer dizer, o que acontece? Porque muitas pessoas que estão nos assistindo estão pensando, poxa, mas um ovário cheio de cistos, como é que é isso? Como é que funciona o órgão nesse sentido? Tá. Então, vamos entender o seguinte. Em primeiro lugar, a palavra cisto. A palavra cisto acho que assusta muitas pessoas, sim, né? As mulheres, exatamente, né? Então, assim, vocês têm... A mulher tem cistos fisiológicos, são cistos funcionais, e tem cistos patológicos. Então, ter cisto no ovário é uma coisa normal. A gente tem que identificar de que tipo de cisto nós estamos nos referindo, tá? Como eu falei, na fisiologia da mulher, nós temos uma estrutura que é o óvulo. Então, o ovário é uma bolsa de óvulos. E esse óvulo, ele fica, na medida que o óvulo vai crescendo, ele fica dentro de um cisto folicular. Então, uma bolinha de água que lá dentro tem o óvulo. Ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Vamos pensar um ciclo tradicional de 28 dias. Por volta do 14º dia, eu vou ter um cisto grande, eu preciso encontrar um cisto grande de 18 a 20, 22, 25 milímetros, né, 2,5 cm, e lá dentro tem um óvulo. E vai chegar um momento que esse cisto vai romper. E vai romper porque justamente ele vai liberar o óvulo, que vai ser captado pelas trompas. Por quê? Porque o encontro do espermatozoide com o óvulo para acontecer a fecundação acontece nas trompas. Na medida que esse cisto folicular rompeu e liberou o óvulo, essa estrutura ele passa a se chamar corpo lúteo, onde ele começa a produzir um hormônio chamado progesterona. E esse corpo lúteo ele foi programado pela natureza para durar aproximadamente 14 dias. Se em 14 dias lá na trompa não acontecer uma gravidez, tá? As células desse corpo lúteo vão morrer. Os níveis de hormônio que o corpo lúteo produz, que é o estrógeno e a progesterona, caem. É o que a gente usa o termo deprivação hormonal. E quando caem os níveis de hormônio, rapidamente a mulher sangra. Então, no caso do ovário micropolicístico, são pequenos... Tem vários cistos em várias fases do crescimento. Que geram uma confusão. Né? Tem vários cistos em várias fases do crescimento, porém, dificilmente um cisto vai crescer e vai ser aquele cisto grande que vai ser o óvulo maduro, o folículo maduro para liberar o óvulo. Então, dificilmente isso vai acontecer. Acontece, mas de uma forma totalmente aleatória. Então, se é uma patologia, uma doença que não tem cura, o que tem que se buscar é o tratamento, doutor? O controle. Então, veja bem, as doenças, muitas vezes, elas não têm cura, mas têm controle. O problema não é buscar a cura, é buscar o controle. Então, algumas doenças são curáveis, outras doenças são controláveis. Então, como é que eu controlo uma paciente que tem os ovários policísticos? Por exemplo, estabilizando os níveis de hormônio, que eu faço isso tranquilamente com anticoncepcional. Então, ela vai ficar refém do anticoncepcional. E vai ter qualidade de vida. E vai ter uma vida absolutamente normal. Mas, doutor, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é, a gente observa que algumas pessoas que têm essa patologia têm problema de peso. Isso é uma realidade? É uma realidade. Então, dentro do grupo das pacientes que têm os ovários policísticos, você tem vários fenótipos diferentes. São grupos diferentes de mulheres. E você tem aquela mulher que ela está acima do peso, ela tem uma obesidade andrógena, ela tem um aumento da gordura visceral, aquela gordura que fica entre os órgãos. Muito bom. Essa gordura atrapalha todo o metabolismo da mulher. Então, essa gordura é responsável por fazer aumentar o nível de insulina. Então, as mulheres e homens também, então, o ser humano que tem essa gordura visceral aumentada, ela tem fisiologicamente o aumento de uma resistência insulínica. Como assim? A insulina é um hormônio que coloca a glicose, que é o combustível, dentro da célula. Na medida que a mulher o homem está acima do peso, aumenta essa gordura visceral, fica mais difícil da glicose entrar dentro da célula. Portanto, o pâncreas acaba o quê? Produzindo mais insulina. Tá? Então, sendo mais insulina,
produzido para compensar essa dificuldade de botar a glicose na célula. Só que essa hiperinsulinemia, esse aumento da insulina, também vai agir o quê? No ovário. Então o ovário tem receptores de insulina. Então o que acontece? Na medida que esse excesso de insulina vai bater no ovário, tá? Vai acabar gerando, nessa fisiologia, aumento dos hormônios masculinizantes. Ou seja, eu vou piorar o meu status dos ovários policísticos. Então, tanto que uma das linhas de tratamento para esse perfil de pacientes, primeira coisa, é o que a gente chama de MEV, mudança do estilo de vida. Nada muito original. Dieta, atividade física. Eu preciso perder peso, eu preciso reduzir essa gordura visceral. Eu entro com medicações, tá, que melhoram a sensibilidade dos receptores à insulina. A mais tradicional, a mais usual, é uma chamada metformina. Tá? Então, é um conjunto... Que ajuda também no emagrecimento, né? Que ajuda... Mas o objetivo da metformina é corrigir uma resistência insulínica. E mais os hormônios para resolver o problema. E, por tabela, você está melhorando, você está baixando os níveis de hormônio masculinizantes, e baixando os níveis de hormônio masculinizantes, eu estou criando condições para quê? Para que o folículo possa crescer e não parar simplesmente no estágio intermediário do crescimento deles. Pode acontecer de algumas mulheres que têm alguma dificuldade na adaptação anticoncepcional. Tem alguma outra opção, doutor? Você pode entrar somente não com estrógeno, mas progesterona ou só com progesterona. Mas basicamente o tratamento é hormonal, associado à diminuição do peso, associado a medicações sensibilizadoras da insulina. Então vamos falar da gravidez. Pode engravidar normalmente depois disso? Pode. Se ela conseguir retomar ao status de estar ovulando, ela engravida espontaneamente. Muitas vezes ela vai precisar de medicações indutoras da ovulação. Tá? Então, não raramente, essas pacientes, ainda que façam todo o tratamento correto, ela vai ter que o quê? Tirar um anticoncepcional, porque senão ela não vai engravidar, é lógico. Mas mesmo tirando o anticoncepcional, reduzindo o peso, melhorando a sensibilidade da insulina, ainda assim ela não está ovulando. Então aí eu vou ter que entrar com medicações indutoras da ovulação, tipo uma medicação chamada citrato de clomifeno. Agora o importante é que essa medicação não pode ser usada por conta, então tem que ser usado com acompanhamento médico, tem que sempre estar sendo realizado um ultrassom para ver o crescimento dos folículos, porque você pode ter complicações com essas medicações. Ainda que são complicações remotas, mas pode ter. Então não dá para pode acontecer. Então não é, em hipótese alguma, é para tomar um remédio por conta e sempre com controle ultrassonográfico feito pelo médico que está orientando a esse tratamento. Bom, acho que ficou bem claro, nós falamos sobre tudo, né, doutor? Ficou bem claro. Mas se você tem alguma dúvida, escreve aí, a gente vai levar a sua dúvida para o doutor, a gente vai esclarecer para vocês, não fique com dúvidas. Eu queria lembrar para vocês o seguinte, é muito importante o acompanhamento médico, automedicação, jamais, né, gente? A gente sabe disso, a gente sempre fala aqui. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal, espero vê-lo mais vezes aqui. Disposição. Então é isso, gente. Você já se inscreveu hoje? Se não se inscreveu, vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu like, que eu quero ver vocês no nosso próximo vídeo.